Existe o Trump da TV e o da vida real. O presidente conversou sobre redução de tarifas e combate ao crime organizado. Vamos começar aí com essa história do Trump da TV e o Trump da vida real? Extraordinário. Eu posso te dizer que toda vez que eu converso com o Trump me surpreende, porque muitas vezes você vê o Trump na televisão muito nervoso e de repente na conversa pessoal ele é outra pessoa. E eu fiz questão de dizer para ele, né, nós temos dois Trumps, nós temos o Trump da televisão e temos o Trump da conversa pessoal. E eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certo que eu estou convencido que a química entre nós rolou de verdade e o Brasil vai ganhar, os Estados Unidos vai ganhar, porque são as duas maiores economias do Ocidente e nós estamos muito bem, sabe, 200 anos de relações diplomáticas, não há por que ter divergência entre Brasil e Estados Unidos. Lula otimista com a petroquímica, né, que ele disse que rolou entre ele e o Trump. Mas eu sei que o Ari está doido para falar desses dois Trumps. Mas antes, para completar, vamos ver o Lula falando sobre a parceria que ele quer no combate ao crime organizado. Hoje, as facções criminosas, elas competem com o Estado. Elas têm drone, elas têm inteligência, sabe? Eles têm coisas que muitas vezes as forças policiais não têm. Então, o combate às facções criminosas, o combate ao narcotráfico é uma coisa muito importante. E nós vamos assumir isso de corpo e alma. Porque nós não podemos permitir que traficantes, que vendedores de armas, que vendedores como, por exemplo, nós temos o maior traficante de combustível no Brasil, sabe, que mora em Miami. Eu fiz questão de dizer, presidente Trump, vamos combater o narcotráfico, vamos começar pegando os brasileiros que estão aí, sabe? Só o cidadão de Manguinho deve ao Estado brasileiro mais de 6 bilhões de dólares. Esse cidadão tem um projeto para votar que é contra o devedor contumaz, que não é votado nunca. Então o que nós queremos, na verdade, é o seguinte, é acabar com a bandidagem, é acabar. Qual o caminho para isso? O caminho é esse, o caminho nós estamos fortalecendo a Polícia Federal, nós estamos tendo reuniões, sabe, com o ministro da Justiça para a gente estabelecer a PEC, que deve ser aprovada a semana que vem. E na medida que a PEC for aprovada, ela vai dizer qual é o papel da União no combate, sabe, à violência criminal no Brasil. E aí a gente vai poder fazer muito mais, inclusive colocar mais dinheiro para que a gente combata a segurança, reforçar a Polícia Federal nas fronteiras e fazer convênio com os outros países vizinhos, inclusive com os Estados Unidos, para que a gente possa juntar o que tiver de inteligência nos países para combater o crime organizado. Nós temos facções no Brasil que têm ramificações em 15 países do mundo. Nós temos outros que têm ramificação na Venezuela, na Bolívia, no Equador, na Colômbia. Sabe? Então, nós sabemos onde eles estão e nós, então, precisamos das forças desses países, junto com a nossa força, para que a gente possa combater. E eu disse ao presidente Trump, a gente não precisa utilizar arma, nós temos que utilizar inteligência. Essa parte de não usar arma, eu não sei se o Trump gostou. Mas vamos lá, Ari, os dois Trumps, o da TV e da vida real. Olha, isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade, ele encarna um personagem. Agora, também é uma meia-verdade. Existem dois Trumps, sim, existe aquele da espetacularização de tudo que ele diz, das frases evasivas, e existe aquele que negocia para que o seu país consiga vantagens econômicas. Bacana. Agora, apesar de haver dois, mesmo essa versão civilizada que conversa com o presidente do Brasil, também é imprevisível, também é radical e também é extremista. Então, eu diria que existe, com o perigo aqui de estar sendo exagerado, não existe o Trump péssimo e o ruim. Eita! O Trump é mercurial, né, Ari? Tudo pode acontecer vindo do Trump, hein, Alessio? E o combate aí ao crime organizado? Olha, Amadeu, um otimismo do presidente Lula, né? Porque a gente vê essas versões de fato, só que ele sempre, quando dá uma declaração positiva, logo em seguida, no outro dia, ele dobra a aposta, ele fala ainda pior sobre diversas situações, seja no caso da Venezuela, seja, enfim, porque ultimamente a gente tem visto essa questão, né? Dele utilizando a Venezuela como a grande bandeira dele de defesa contra as armas, defesa contra o tráfico, enfim, porque as armas não pode
se não for nos Estados Unidos, se não for dentro do próprio governo. Então, eu acho que é um discurso muito positivo esse do presidente Lula, uma imagem muito positiva que ele está tendo agora do presidente Trump, mas a gente sabe que as declarações públicas dele mostram algo um pouco diferente. O presidente Lula teve a oportunidade de ter um contato pessoal, mais de um, na verdade, né, com o presidente Trump ao longo da história, e ele pode fazer essa separação, essa divisão, medir de maneira diferente quem é o Trump público nos meios de comunicação e quem é o presidente americano de fato no trato pessoal, né? O mais importante é que o Brasil está tentando manter uma boa relação diplomática com os Estados Unidos. Há uma relação de interdependência. Então, de fato, a união é melhor para os dois países do que se, de repente, conflitos forem instalados. Porque as tarifas foram tratadas e o Lula pediu para que mais produtos as tarifas fossem retiradas, né, França? Sim, Amadeu, e não só as tarifas, também as sanções contra autoridades brasileiras, ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Moraes, impactado pela Lei Magnitsky, e especificamente a membros do governo, citou o caso do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Mas, na minha percepção, Amadeu, muito dessa visão de um outro Trump, fora ali das câmeras, da TV, de aparições públicas, se deve muito também à habilidade política do presidente Lula em dialogar com líderes mundiais de diferentes vertentes. Então ele acaba sendo uma espécie de encantador de serpentes. Então até um líder como o Trump, que não é bem quisto pela maioria da população mundial, ele consegue ali ser envolvido no que Lula é e no que Lula representa nessas articulações internacionais. Aliás, Trump falou sobre Lula, Nájila 2, Ari. Depois da conversa, durou 40 minutos, o Trump lá numa entrevista se referiu ao presidente brasileiro, olha... Gosto dele. Trump, após conversa com Lula sobre redução